Olá, pessoal! O tema que nós estamos abordando no mês de abril no Instituto de Coaching Avançado é sobre adversidades. Eu sou a Deise Nara Bierende, fundadora do Instituto, e hoje eu quero compartilhar contigo um conhecimento que já me acompanha há muito tempo. Quando eu fiz a minha formação em coaching em 2003, eu conheci dentro dessa formação um autor que chama Paul Stoltz. E ele tem um livro que chama Adversidade, o Elemento Oculto do Sucesso. Nesse livro, ele compartilha, uma pesquisa que ele e um grupo de estudiosos fizeram, buscando identificar o que as pessoas de sucesso tinham em comum. E por muito tempo eles fizeram entrevistas e eles tiveram dificuldades de achar esse ponto em comum. Até que num determinado momento eles perceberam que o que as pessoas tinham em comum é ter vivido grandes adversidades e ter superado essas adversidades. Então eles redirecionaram a pesquisa buscando identificar como essas pessoas, o que elas fizeram, como elas administraram essas grandes situações de adversidades. E dessa pesquisa, ele identificou 4 elementos importantes para superar as adversidades. E eu quero compartilhar esses elementos com vocês. O primeiro deles é o controle. Então, numa situação de adversidade, é muito importante que a gente identifique em que aspecto nós temos controle daquela adversidade. O controle, ele tá em 2 níveis, né? Tem momentos em que a gente, numa situação de adversidade, consegue exercer influência sobre a própria situação de adversidade, e tem momentos que o nosso controle, ele está na nossa reação àquela determinada situação. São 2 formas de controle. O oposto do controle é a vitimização. E no atual cenário que a gente está vivendo, a gente consegue perceber claramente, pelas postagens que a gente recebe, pelos tons, de conversa que a gente tem, as pessoas que se percebem no controle da situação, apesar de não saber aonde tudo isso vai parar, como que isso vai terminar, enfim, ou se vai terminar, ou quando vai terminar, mas tem pessoas que estão sendo protagonistas nessa história, que elas escolheram olhar para a parte da situação aonde elas podem exercer influência e onde elas têm controle, seja na sua vida pessoal, seja nos seus negócios, no seu trabalho, Isso é o oposto da vitimização. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão com um comportamento mais de vitimização, E isso demonstra um baixo quociente de adversidade nesse elemento que é extremamente importante, que é o controle. Um outro elemento importante, além do controle, é a responsabilidade, Responsabilidade pessoal, a participação. Então, nesse elemento é muito importante que a gente identifique o que eu posso fazer, o que está próximo de mim para fazer, Qual é a minha responsabilidade disso, dentro desse cenário, independente de quem causou. Então, também a gente tem visto posts, pessoas reclamando ou insinuando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que veio de algum lugar, enfim, vários posts assim que procuram jogar a responsabilidade para o outro. Alguém tem que fazer alguma coisa. E quando a gente fala de responsabilidade dentro do quociente de adversidade, a gente está falando assim, qual é a minha responsabilidade dentro disso? Eu não fui a criadora disso tudo, mas eu estou dentro deste problema, estou vivendo esse problema, então eu também tenho responsabilidade sobre ele, dentro do que está ao meu alcance. Se eu estou no quadro das pessoas que podem exercer o seu trabalho de casa, eu preciso cumprir esse meu papel. Se eu faço parte do quadro das pessoas que precisam me deslocar, trabalhar, estar na linha de frente, eu também é importante que eu cumpra esse papel. Então, a responsabilidade, ela nos convida a pensar
aonde é o nosso papel diante de uma determinada adversidade. Então, controle, responsabilidade. Os outros dois elementos, eles são mais subjetivos, né? O alcance é o quanto eu percebo que uma determinada adversidade vai impactar todas as áreas da minha vida. Então, de verdade, eu tive, né, esse conteúdo em 2003. Desde então, eu utilizo ele na minha vida e é a primeira vez que eu vivo uma adversidade que tem um impacto em mais áreas da minha vida, né? Normalmente as adversidades, elas tendem a ter um impacto em uma ou outra área da vida ou em algumas situações bem específicas, né? E essa é uma adversidade de uma amplitude maior. Ainda assim, ela não pega o 100% da minha vida. Cada um poder olhar em que áreas realmente essa adversidade está comprometendo ou impactando negativamente a sua vida, porque ela também pode ter impactos positivos em outras áreas. Então, o alcance, ele tem a ver com isso, né? Também está próximo da vitimização, porque se eu consigo perceber o alcance proporcional ao evento e não maior do que o evento, eu consigo estar mais centrado, com mais controle e assumindo a responsabilidade. E o último aspecto que ele identificou é a duração. Quanto tempo eu percebo que um determinado evento, adversidade, vai durar. Tem pessoas que transformam uma determinada adversidade numa catástrofe. E, de novo, realmente a adversidade que a gente está vivendo, ela é muito impactante. Acho que eu, pelo menos, nunca tinha conseguido imaginar que a gente vivesse algo parecido, que um evento pudesse ir paralisando grandes potências do mundo, né? E a gente ficar em quarentena, dentro de casa. Ainda assim, ele é um evento que vai passar. Em algum momento isso vai passar, vai terminar, a gente vai aprender a lidar com ele. Temos muitas pessoas trabalhando para isso, dedicando esforços para que isso aconteça, o que pode nos acalmar e tranquilizar no sentido de que vai passar e nós vamos desenvolver uma nova habilidade de lidar com esse tipo de situação. Porque podem se repetir situações semelhantes, mas a gente já vai ter desenvolvido uma habilidade para lidar com essa. Como podem surgir outras adversidades que a gente igualmente não tem noção, né, do que pode acontecer. Mas o exercício é sempre o mesmo, identificar aonde eu tenho controle, em que parte da adversidade eu tenho controle, aonde que eu tenho responsabilidade, onde é que eu posso me responsabilizar por agir para lidar com aquela adversidade, o alcance, o quanto eu permito que aquela determinada adversidade invada todas as áreas ou outras áreas da minha vida ou do meu negócio, e a duração. Essa é bem mais subjetiva porque é um exercício interno da gente ir afirmando para a gente mesmo que vai passar. Eu espero, né, que esse vídeo possa ter ajudado a cada um aí a administrar as suas situações de adversidade. Se alguém tiver interesse, dentro do livro do Paul Stoltz tem um teste que a gente chama de quociente de adversidade e eu posso estar disponibilizando para quem quiser, né, uma mensagem para a gente dizendo eu quero, que a gente entre em contato para pegar o seu e-mail ou o seu telefone, para que a gente possa encaminhar ou pelo WhatsApp ou por e-mail, ok? Eu fico à disposição para conversar com quem se sentir chamado ou estiver precisando de uma conversa nesse sentido. Um grande abraço a todos!